para vocês uma completa. Então vocês vão ver que o material que eu mandei tem mais coisa para ajudar. Tem várias obras comentadas, tem um comentário daquele conto O Espelho que está na lista da Unicamp. Tem várias coisas comentadas no slide que eu tirei para usar aqui porque não ia dar tempo, entendeu? Então não estranhem essas diferenças. Bom, estamos gravando aqui. Deixa eu apresentar para vocês. E vamos torcer para o Zoom não dar problema mais, né? Que ele andou dando uns problemas aí. Eu acho que compartilhar minha tela é o melhor. Aí ele não dá erro. Bom, turma, é o seguinte. A gente vai começar a falar de uma das escolas literárias que é pessoalmente assim das minhas preferidas desde que eu era jovem. Então, antes de falar do realismo, eu começo perguntando para o Gabriel. Isso? Você se acha uma pessoa mais realista ou mais sonhadora? Mais realista? Você acha que é uma vantagem ser realista? Mais objetivo. Mas você não vê nenhum perigo em ser realista demais? É? E quais que seriam os perigos, Isa? Da pessoa ser muito realista, muito pé no chão. Você não acredita nos seus sonhos. Você acredita nos seus sonhos, Juliana? Acredito, né? Meu sonho. Mas você se acha mais sonhadora ou mais realista? Sonhadora. E você acha que tem algum perigo ser sonhador demais? Qual é o perigo? Não sair do lugar? Por quê? Normalmente as pessoas não falam o contrário, que quem é muito sonhador é que vai longe. Entendi. O problema é só sonhar. Então você acha que tem que ter um equilíbrio assim, de realismo e de sonho. Entendi. Se vocês tivessem que falar assim, uma pessoa realista tende a ser uma pessoa o quê? Além de realista. E aí? Racional, boa, que mais? Então vou anotando o que vocês vão falando, depois a gente manda uma foto. Então uma pessoa realista tem que ser uma pessoa racional. Ignorante de quem falou? Eu? Como é seu nome? Francisco. Como ignorante? Você quer dizer? Então vamos colocar insensível. Uma palavra mais bonita. Insensível. O que mais? Muito bom. Uma pessoa realista tende a ser o quê, Rodrigo? Pé no chão? Objetiva? Boa. Objetiva. Pé no chão. Uma pessoa realista vê o mundo colorido? Não, ela tende a ver o mundo de cor. Preto e branco, cinza. A cor da depressão. Porque se você ser realista quando você ganha 50 milhões por mês, Faustão, né? Imagina a felicidade do Faustão de ter sido demitido da Globo, né? Ele não ficou nem um pouco triste, tanto faz com o dinheiro que tem. Então veja, mas é uma pessoa que tende a ser mais otimista ou pessimista? Não é engraçado isso? Todo mundo fala isso, né? O realista é um pessimista. Então, aparentemente, a realidade é uma bosta. Né? A realidade de ninguém é boa. Dá para ser realista e otimista? Não tem como. Não, todo mundo é bom. Vamos colocar aqui, pessimista. Tá bom. O realista, vocês acham que ele tende a ver mais o lado bom ou o lado ruim das coisas? Ruim. Então ele olha mais para os problemas. Né? Mas ele pode olhar para os lados positivos também. Oi? Ele pode olhar para os lados positivos também. Com certeza, deveria, né? Bom, então, tudo isso que vocês falaram é muito bom. Agora, a questão que fica, e a gente vai responder já já, é como é que tudo isso daqui vai aparecer no livro? Que tipo de livro vai ser esse?
né? Porque a gente está na aula de literatura. Então, o que vem a ser um livro racional, um livro insensível, um livro objetivo, um livro pessimista, um livro que vê os problemas? Né? Como é que isso tudo se traduz em literatura? Mas antes, vamos lembrar um pouquinho de onde a gente parou. A última escola literária que a gente conversou era o romantismo. O que vocês lembram do romantismo? Como é uma pessoa romântica? Ela tem essas características aqui? Racional, insensível, pé no chão. Como seria uma pessoa romântica? Iludida. Sonhadora. Ela não é pé no chão, com certeza. O romântico é racional ou emocional? Emocional. Ele é sensível ou insensível? Sensível, né? Romântico, tem amor para dar, para viver. O romântico prefere ver os problemas ou ver o lado bom? Ver o lado bom. Então vocês percebem que o romantismo é o contrário de tudo que a gente vai estudar hoje? Agora, o que é curioso? Tanto o romantismo quanto o realismo acontecem no século XIX. Se alguém falar que eu estou na ponta de peça escrever aqui, eu não posso nem tirar nota, a gente por cima tem nota, mas bom, os dois acontecem no século XIX. Então a gente fica se perguntando assim, o que aconteceu que no começo do século XIX todo mundo estava feliz e contente com a vida? No final do século XIX, todo mundo ficou realista e a literatura virou essa desgraça que a gente vai ver. Alguma coisa tem que mudar. Olha, para a arte mudar, as coisas têm que mudar junto. Né? O mundo e a arte são duas faces da mesma moeda. Então, quando o mundo muda, a arte muda. Para a gente ter essa mudança, alguma coisa aconteceu. E o que aconteceu foi o seguinte: da metade para lá do século XIX, vocês estão conseguindo ler aqui? Então, de 1857 para frente, a gente começa a ter uma coisa chamada Revolução Industrial. Okay. E a Revolução Industrial, ela deixa as pessoas fascinadas. Porque, veja, antigamente, se eu queria viajar uma distância, eu tinha que viajar de cavalo, demorar para fedido, o cavalo ficar doente no trabalho. Aí vem as máquinas, aí vem a ciência. Com as máquinas e a ciência, tem uma coisa super tecnológica chamada câmbio. Eu não preciso mais de administrador, de trabalho, etc. Então as pessoas se encantam, né? Olha, essa ciência está resolvendo os problemas. Né? Aí eu preciso me aquecer. Antes da Revolução Industrial, você se aquecia fazendo uma lareira, uma fogueira, sujeira, fuligem, a roupa fica fedida, o cabelo fica fedido. Aí vem a Revolução Industrial, aquecedor a casa, aquecedor elétrico, aquecedor espanhol. Então, as pessoas começam a perceber que a ciência tem respostas. A ciência iluminou as ruas, com a iluminação diminuiu um pouco a violência. Né? O poste é uma revolução, porque o poste ilumina a rua. Rua mais clara à noite significa cidade menos violenta. Então, a ciência estava trazendo muitas mudanças de conforto para a vida das pessoas. E as pessoas começaram, então, a adotar o que a gente poderia chamar de cientificismo. O que é um ismo? Normalmente a gente coloca esse ismo no final do nome de quê? Olha lá, cristianismo, islamismo, ateísmo, budismo, religiões. Então, cientificismo é a grande mudança do início do século XIX para o final. As pessoas começam a achar que a ciência é a explicação de tudo. E a ciência está entrando no lugar de quê? Todo mundo aqui já ouviu falar de um filósofo chamado Friedrich Nietzsche? Nietzsche? Não? Tá, o Nietzsche é muito pessimista, ele tem umas obras lá bem polêmicas. Né? Tem um livro dele que se chama O Anticristo. E ele diz assim: o único cristão morreu na cruz. Então ele diz que todos os cristãos são hipócritas, não sei o quê. E uma das frases polêmicas dele, ele escreveu assim: Deus está morto. E as pessoas caem em chão, né? Assim, Deus está morto. Mas o que o Nietzsche quis dizer com isso? Que a sociedade parou de colocar sua confiança
Na religião, na fé. Porque a sociedade ficou encantada por quê no final do século XIX? Com a ciência. Então, a ciência entrou no lugar do que antes era não só a religião, mas a filosofia. Então, antes dessa revolução científica, as pessoas procuravam um padre e um filósofo para resolver esses problemas. Vamos pensar a sociedade, vamos falar com um filósofo. Hoje em dia a gente não fala com filósofo, mas a gente fala com cientista. Veja o que aconteceu na pandemia. Os jornais chamam quem para falar sobre a pandemia? Padre? Não, né? Os jornais sérios, pelo menos, estão chamando cientistas para falar. Porque a nossa sociedade é uma sociedade do cientificismo, né? A tal ponto que tem gente que fé na ciência. Né? Os ateus não gostam de ouvir muito isso, eles não podem ter fé nenhuma. Mas o ateu, ele tem fé na ciência. Ele deposita toda a confiança dele na ciência. A ciência é ótima, por isso que eu estou criticando. Mas a ciência tem seus limites. Por exemplo, né? A ciência nessa época estava muito alinhada com esse cara chamado Thomas Hobbes, que era um filósofo cientista. Já ouviram falar nele? Thomas Hobbes? Thomas Hobbes é um dos contratualistas, não é isso? E os contratualistas dizem assim, a sociedade é um contrato. O Rousseau falava assim, o homem é bom, a sociedade que corrompe o homem. E os românticos acreditavam nisso, o homem é bom, a alma é pura, etc. O Hobbes falava, imagina, o homem é o bom do homem. Então, o que o Hobbes estava nos dizendo? Que o homem é apenas mais um animal. Animal tem uma noção de bondade ou maldade? Por exemplo, se um Rottweiler ele é provocado e ele morde alguém, você pode ficar bravo com uma pedra. Mas você não vai dizer que ele é mau caráter, né? Por quê? Porque ele não tem consciência, porque ele é um bicho. Instinto, é a raça dele, é uma raça violenta, não é? Então veja, no mundo animal, não existe noção de ética, certo e errado, isso se faz, isso não se faz. O leão, quando ele mata uma zebra para comer, ele não tem remorso. E ele não está pensando se aquilo é certo ou errado na vida da zebra. Ai, mas a zebra tem 3 zebrinhas. O leão tem fome e come. Não existe moral e ética. Então, quando o Hobbes diz que o ser humano é o lobo do ser humano, ele está falando assim, o ser humano é um bicho. Então, e qual é a lei dos bichos? É a lei do mais? Quem sobrevive na selva? O mais forte, né? Então, veja, essa visão muito científica, ela tem os seus problemas. Porque se você acredita que o homem é só um bicho, você está tirando da conta a moral, a ética, a beleza. Um bicho sabe apreciar uma obra de arte? Um bicho sabe ouvir uma música? Um bicho sabe pedir desculpa? Um bicho sabe certo e errado? Empatia? Bicho não tem nada disso. Então, esse é um perigo de você ser científico demais. De você achar que o corpo humano é só um monte de células, o cérebro é um monte de neurônios, as duas coisas se ligam e a vida é isso. Né? Porque você reduz o ser humano a isso. E a gente não é só isso, né? A gente tem pensamentos, emoções, sensações, mas enfim, outras ideias que são super importantes aqui, né, são 3 teorias que surgiram no final do século XIX. Primeiro de tudo, o evolucionismo, lá com o Darwin e o Lamarck. Lembram desses caras na biologia? Então, o Lamarck falou sobre a evolução das espécies, e ele disse que o homem veio do... A gente veio do quê? Qual bicho? Do macaco. Então, vocês imaginam o que era isso? Veja, se você é uma pessoa que tem uma visão religiosa do mundo, o homem é especial, né? Principalmente na igreja católica. O que é o homem para a igreja católica? É a criação de Deus. O mundo inteiro foi feito para o homem aproveitar. O homem tem direito a todas as coisas, não é assim? Deus fez o homem, fez o Éden, colocou os bichos lá e falou, aproveite. Por isso o católico come carne sem problema. Está no mundo e comer. Então,
se você tem uma visão espiritual, o homem é importante. Né? No hinduísmo, o homem é um pedaço de Deus que está perdido e vai se reconectar com Deus soberano. Né? Você pega outras religiões, o homem é divino, o homem é sagrado, a gente é importante. Agora, se você é um cientista, que é um homem, mas sem graça. E ao mesmo tempo, olha que reducionismo. Quanta coisa do homem você está deixando de lado ao dizer que o homem é só um macaco, é só um bicho. Então isso é uma marca de uma mudança. Outra coisa importante aqui é essa ideia de determinismo. O determinismo veio de um cara, chamado Taine. É um francês, também um filósofo. Né? E o Taine dizia o seguinte: o homem é determinado por três coisas: a raça, o ambiente e o momento histórico. Então vamos pensar nessa palavra. O que significa dizer. Como? Larissa. O que significa dizer que você é determinado? Não no sentido assim, que você não desiste das coisas. Determinado no sentido assim, o seu futuro está determinado. Destinado. Tá. Se você está destinado, determinado, você tem liberdade? Você tem escolha? Você tem opção? Não importa o que você faça, o resultado vai ser o mesmo. Então você tem culpa desse destino? Né? Se o seu destino é determinado pelo que seja, Deus, vai, a gente acredita, como é que é? Deus escreve certo nas histórias. Então a sua vida está escrita por Deus. Então se der merda na sua vida, quem te fala? Sua? Foi Deus que escreveu? Né? Liga para o cara lá de cima e tira satisfação com ele. Eu não tenho nada a ver com isso, eu estou vivendo. O autor está lá de cima. Então veja que quando você acredita no determinismo, você está excluindo a ideia de liberdade. O que é liberdade? Você tem que seguir o caminho. Liberdade é a palavra-chave do romantismo, lembra? Os caras lutavam pela liberdade. Agora aqui, a gente vai dizer assim, liberdade é uma ilusão. Você não é livre. Para um realista, a liberdade é uma ilusão. Você não tem escolha. Você não usa o sapato que usa porque você escolheu. Você não usa a parte do cabelo que usa porque você escolheu. A sua personalidade é uma ilusão. Você é determinado, assim como um bicho. Então, vamos entender no exemplo de um animal. Se eu pegar vamos continuar no cachorro, uma raça violenta, um Rottweiler, certo? Ele tem uma predisposição para violência. Mas eu pego esse Rottweiler e coloco num ambiente muito bom. Uma família carinhosa, que vai comprar petisco, vai comprar caminha, vai dar banho, vacinar, vai brincar, jogar bolinha, etc. Como vai crescer esse Rottweiler? Educado, bonzinho. Ele não vai ter uma tendência a morder alguém. Agora, pega uma raça boazinha, tipo, sei lá, fala em cachorro bonzinho, Golden, lindo, né? Pelo dourado. Pega o Golden Retriever, joga num buraco e deixa lá 10 dias sem comer. Como vai ficar o cachorro quando eu tirar de lá? Fofinho? Morto não sei. Mas tá bom, 5 dias sem comer. Quando eu tirar o cachorro de lá, ele vai ser fofo comigo, né? Não vai. Ele vai pular em cima de você e vai tentar te acompanhar. Então veja, o Taine dizia que as nossas escolhas, as nossas ações, elas não são livres. Você é violento, pacífico, você é bom ou mal, dependendo da sua raça, do seu ambiente, do seu momento histórico. Quando as pessoas estão numa situação histórica de pressão muito grande, elas viram o pior possível. Vocês lembram no começo da pandemia? Quando todo mundo foi para o supermercado comprar comida para acabar, sem pensar no próximo? Todo mundo virou bicho. Todo mundo virou bicho. As melhores pessoas, seu vizinho que você conheceu há 20 anos, ele estava pouco se lixando para você. Ele foi no mercado, encheu 5 carrinhos de arroz e falou: você se dane, o arroz é meu, velho. O mundo está acabando. Porque se o momento histórico te pressiona, você não tem liberdade mais, você vai querer sobreviver. Então, o Taine dizia
que o ser humano não é livre. O ser humano, ele é determinado. E isso aqui vai aparecer muito fortemente nos nossos livros. Por exemplo, já ouviram falar daquele livro O Cortiço? O Cortiço é uma obra determinista, né? Porque o que aquela obra quer mostrar? Se você pegar um homem bom e colocar num ambiente ruim, ele vai se corromper. O Cortiço é um ambiente de violência, é um ambiente de depravação, as pessoas lá vivem na sujeira, e o personagem principal no final do livro é um assassino. Ele era um homem bom, trabalhador, honesto, ele vai para um ambiente tudo estragado e ele vira um assassino. Percebe? É culpa dele ter virado um assassino? Se ele foi morar num lugar no meio de assassinos, é natural que ele se torne um, porque é a pressão que ele está sofrendo. Então, o determinismo, o problema dele, e é um problema até jurídico. Porque, veja, pega um exemplo do Brasil de hoje, é uma coisa que vocês podem colocar numa redação da língua, se o tema for violência ou algo assim. Joga esse raciocínio para um menino da favela. O menino da favela, ele está num ambiente acolhedor, amoroso, de oportunidades, etc, etc. O menino da favela tem uma situação histórica favorável, ele tem ali todas as condições que ele precisa para se desenvolver plenamente. Não. Então, quando esse menino cresce e vira um bandido, se você só acredita no determinismo, você não pode culpar esse menino. Ele é o que ele é, porque ele foi determinado a ser isso. Né? Não estou defendendo o bandido. Mas percebe que se você acredita nisso, você tem que defender. Porque que culpa tem o menino? Ele é um cachorro que foi jogado no buraco. Ele vai crescer um cachorro violento. Porque se você acha que o ser humano é só um animal, é nisso que você tem que acreditar. Sabe? Então, o determinismo ele gera um problema jurídico. Eu matei porque eu fui determinado a matar. Eu não sou culpado. Né? E tem gente que fala isso na frente do juiz. As circunstâncias do obrigaram. Já ouviram? Nós assim, desculpa. Eu estava lá brigando com a minha mulher, ela me traiu. A circunstância que brigou, crime passional, crime. Diga isso. O cara era perdoado pela justiça muitas vezes, porque ele estava agindo em defesa da honra. Foi absurdo. Matava uma mulher e o juiz falava: não, tudo bem, você estava defendendo a sua honra porque ela te traiu. Agora acabou isso. Então veja, o problema do excesso de ciência é que você reduz o homem a uma coisa muito simples. A gente sabe que não é bem assim. O cara da favela, ele sabe que é certo e errado. Ele pode estar no pior dos ambientes, ele deveria ter mínimo disso. Né? E outro problema muito grande de você ser científico demais, eu não falei sobre isso aqui. No século XIX, os cientistas defendiam a ideia de raça. Então eles falavam assim: a raça negra, a raça negra, o ser humano negro, preto, ele é naturalmente mais violento. Ele é naturalmente mais predisposto a ser um ladrão, um bandido, a ser pervertido. O branco é superior, o branco é naturalmente mais ético. Isso era ciência. Os caras mediam o crânio e falavam: olha, a cabeça do branco é maior, o cérebro é maior, então ele é mais inteligente. Imagina tudo. Hitler tinha um time de cientistas comprovando todas as ideias dele. Já pararam para pensar nisso? Então, assim, o problema de depositar muita confiança na ciência é que a ciência é cega. Ela não tem ética, ela não tem moral, ela não tem direcionamento filosófico, não tem nada. Então, a nossa literatura vai ser uma literatura assim, como vocês mesmos falaram, né? É uma literatura insensível, que não considera certo e errado, bem e mal, não considera a beleza, a bondade, nada disso. Uma obra realista é uma obra crua. Não sei se vocês já leram de Machado de Assis. Já? Dom Casmurro, Quincas Borba. Não uma literatura pesada e triste, porque você ignora, você trata o ser humano como um bicho ou como um louco e você é completamente insensível. Né? Isso é a literatura realista. Então, agora que a gente já entendeu de onde veio, né, a gente precisa falar quando começa. Aqui são só datas, depois vocês se preocupam em decorar. O realismo, ele surge na França, como todas as grandes escolas literárias da época, no ano de 1857, né, com a publicação de um livro chamado Madame Bovary.
do Gustave Flaubert. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Alguns anos mais tarde, a gente tem o naturalismo. Eu já vou chegar nele, né? Com o Émile Zola. No Brasil, tanto o realismo quanto o naturalismo começam em 1881 e em Portugal, em 1865, com a questão Coimbra, que eu já vou explicar. Então, tudo isso daqui eu vou esclarecer para vocês já já. Oi. Zoom. Deixa eu ver se consigo aqui. Dá para ver? Dura que daí não cabe tudo na tela, mas... Aí. Então, aí, quando você copia, eu mandei os slides. Copiei. Né? Esse primeiro livro, Madame Bovary, ele é uma obra muito interessante para a gente entender o que é o realismo. Né? Vocês lembram como terminava o livro romântico? É igual a Disney. Final feliz. O que significa final feliz no romantismo? O mocinho e a mocinha se casam. E eles vivem felizes para a vida real. Assim. Vocês conhecem alguém que, tirando seus avós, talvez tenham ficado juntos a vida inteira, hoje em dia, tem isso? E mesmo quem fica junto até o fim, o casamento é um mar de rosas, né? Não tem homem batendo na mulher, não tem mulher batendo no homem, não tem traição. É felizes para sempre mesmo, né? Exatamente assim. Claro que não. Então, a literatura realista, ela quer mostrar a realidade. Ela quer mostrar as hipocrisias. Então, a história do Madame Bovary, de forma muito simples, é assim. Tem um filme que vocês assistirem depois. A Emma Bovary é uma jovem que lia muitos romances. E como toda menina que fica lendo história de princesa, o sonho dela é qual é? Você vê muita história da Disney e você fica esperando quem aparece no seu vídeo. O príncipe encantado, né? Então você acha que você vai crescer, você vai arrumar um maridão, o maridão vai ser bonito, ele vai ser cheiroso, ele vai ter dinheiro, né? Todas aquelas qualidades. E a jovem Emma Bovary, ela acreditou nisso. Ela ia se casar e ser feliz. Aí ela arranja um noivo perfeito. Adivinha a profissão do noivo perfeito? Não, gente. Um noivo perfeito. Vai lá, tem dinheiro. Jaleco branco. Médico, né? Um noivo perfeito. Jovem, recém-formado, médico. Uma vida brilhante pela frente. E ela se casa esperando o quê? Ele vai comprar vestidos, eu vou para as festas, eu vou me divertir, vou ter a vida dos meus livros. Mas ela casa. E o marido não é um médico assim tão bem sucedido. E o casamento não é aquele mar de rosas. E né, daí tem briga, e tem discussão, e aí ela vai ficando tristinha, e aí ela começa a pensar, não vou, casei para isso, estou aqui sozinho, ficar lá, trabalhando. O que ela fez? O que ela fez? Entrou no Tinder. Mentira, não tinha. Mas era isso que faria hoje em dia, né? Na verdade, ela começou a se aproximar de um rapaz, chamado Leon. Né? Um cara que frequentava ali a aldeia, trazia. Ele era tipo um vendedor ambulante, né? Ele trazia os vestidos para ela dele e tal. E ela começou a falar: de vez em quando ele vem aqui, né? Faz umas visitas, é bonitão. E se eu me aventurasse, igual nos livros que eu li? E daí ela começa a se envolver com ele. Entendeu? Só que o Leon, ele não quer nada sério, né? Essa mulher é casada, né? Foi um super crime, isso é morto por isso. Então ele abandona a Emma Bovary. Você imagina como fica a cabeça da menina, né? Casou, não deu certo. Traiu, não deu certo. Ela fica mais lascada ainda, ela fica triste, deprimida, o que ela faz? Entra no Tinder de novo, não tinha Tinder. Daí aparece o Rodolfo na vida. E o Rodolfo é um estudante de direito, igual o nosso Gabriel da esquerda, né? E o que um estudante quer com uma mulher mais velha? Vai lá. Ele está super por amor ali, né? Que nem a Marcela Temer estava com o Michel Temer por amor. Ele tinha 70 anos, ela tinha 20 e poucos. E era amor a relação. Só amor. O que ele queria com a mulher mais velha? Esposa do médico. Tá, gente? Vocês estão grandinhos para saber. Dinheiro, óbvio, né? Se divertir, claro, porque não com uma mulher experiente, bonita, e dinheiro. Então eles começam a ter um caso, marcam até de fugir. Só que o Rodolfo é jovem, né? Você é jovem, você tem ali os seus impulsos, mas uma hora você tem preso. E aí ele não foge com ela.
Aí você pensa essa mulher, né? Casou, deu errado, traiu, deu errado, traiu de novo e deu errado. Que karma da menina, né? Nada dá certo na vida dela. Aí ela entra em depressão total e começa a fazer o que mulher faz quando está em depressão total? Ela corta o cabelo, pinta o cabelo, posta um monte de foto no Instagram para biscoitar, né? Não tinha Instagram na época, mas ela vai lá e gasta dinheiro, né? Vamos tentar consumir para ver se melhora um pouco. Não só mulher, né? Não. Aí, no que ela começa a gastar o dinheiro dela, volta quem? O leão, o primeiro. Porque daí ele também fala, se tinha dinheiro pro Rodolfo, vai ter dinheiro pra mim, né? Porque não é pouco nem nada. E ela, carente daquele jeito, aceita, começa a ter um caso com ele de novo. Só que, gente, vocês sabem muito bem disso, o dinheiro não dura pra sempre. E aí um dia a fonte seca, aí uma Bovary está praticamente falida, e o amante dela vai embora. Ele não estava ali por amor. Então, vocês pensem o que é a história dessa menina. O livro tem muito mais detalhe que isso. Mas ela se casou para ser feliz e viver um conto de fadas. O marido era um palermo. Não dava atenção, não levava para festa, não tinha nada. Aí ela tentou trair, deu errado. Tentou trair de novo, deu errado. Tentou trair de novo, deu errado. 3 vezes essa mulher traiu o marido e não dava. O que ela fez no final? Ela se matou. Ela toma arsênico, né, um veneno super potente. Nessa altura do campeonato, vários anos se passaram nisso, para poder dormir. Ela já tinha uma filhinha com o marido, pequenininha. Ela se mata quando o marido chega e encontra a mulher morta. O que acontece com ele? Morre também. Drama, né? Tem que ter um pouquinho de drama. Senão não é um livro, pô. O cara infarta e morre. E a filha do casal? Não. Mas ela vira uma pobre costureira. Vai morar com uma tia, a família perde tudo por conta das dívidas da mulher, e ela vira uma pobre costureira. Qual é a mensagem que fica desse livro para vocês? Casamento é uma aposta, né? Não. Hã? Tem que ser inteligente para casar. Mas tudo começou porque a Emma Bovary criou muito o quê? Lendo os livrinhos dela, vendo as séries do Netflix, aquelas comédias românticas que o homem corre atrás da mulher no aeroporto. O que ela criou? Esperança. Melhor que isso, ela criou muita expectativa. Ela foi uma sonhadora. Você percebe o tapa na cara do romantismo? Isso é? Se você sonha demais, você vai Se ela tivesse casado com um cara, sabendo que casamento é tipo porra bom, é pauleira, ela ia aceitar casamento isso. E ela ia ter ficado com o cara, criado a filha dela. Talvez ela tivesse se divertido um pouco. Né? O problema foi a expectativa. O Gustave Flaubert ele foi quase condenado na justiça por esse livro. Porque foi considerado escandaloso. Né? Você falar que o casamento tem problemas, você falar que uma mulher tem desejo. Né? Uma mulher tem desejo de trair. Isso era um absurdo, isso era um escândalo na época. Não é o homem que está traindo, é ela que vai atrás dos seus sonhos, dos seus desejos. Então o cara, ele teve que responder na frente de um juiz. Como você teve coragem de escrever esse livro? O livro foi perseguido na França. Né? Então o realismo, ele cutuca feridas, percebe? Ele fala assim, ó, o casamento é uma ilusão que conta para a poesia. O casamento não é esse mar de rosas que por aí. Né? Então veja, a literatura realista, ela é tudo que vocês falaram. Ela mostra os problemas, ela é pessimista, ela é insensível, ela é racional. Vocês têm toda a razão. A literatura realista, ela só mostra os podres. Bom, deu para copiar tudo? Você queria? Então tá bom. Aí, seguindo adiante, eu acho que... Madame Bovary, com R. É que se eu der um F5, buga tudo por conta do zoom. Entendeu? Senão eu dava. Mas ele... Sei lá se é problema do meu computador. Eu posso deixar o slide ali bem pequenininho. Aí melhor. Bom, agora vocês já conseguem entender como é essa literatura. Né? É uma literatura, tanto realismo quanto naturalismo. Os livros são críticos. Críticos do quê? Do que vier, entendeu?
Ah, vamos falar de casamento? Vamos falar os podres do casamento. Vamos falar da igreja? Os podres da igreja. Vamos falar da sociedade? Os podres da sociedade. Vamos falar o que mais? Da escola. Escola tem podre, não tem? Ou se tem. Não tem escândalo, não tem gente que é violenta, gente que é promíscua, gente que é corrupta. Tem tudo quanto é podre em escola. Então, por exemplo, tem um livro chamado O Ateneu. Conhece? Do Raul Pompeia. É um livro que se passa numa escola, que é um colégio interno para rapazes, jovens. Um monte de homem cheio de hormônio, trancado no mesmo espaço. Vai dar ruim, né? Não tem como dar certo. Imagina, é briga, é violência, tudo que você pode imaginar. Então, a ideia é criticar tudo, mostrar a realidade, os podres. Racional, porque afinal de contas eu sou um cientista. Então, quando você lê esses livros, a abordagem é extremamente seca, racional, né? Ele é um cientista fazendo um experimento, é assim que a gente tem que pensar. Por isso que a gente diz que essas obras são romances de tese. O cientista ele não tem uma tese para comprovar, né? Por exemplo, os cientistas que estavam desenvolvendo a vacina, eles desenvolvem a vacina e eles têm uma tese. A vacina funciona. Aí ele faz um teste, ele aplica a vacina e ele vê se a tese é verdadeira ou não. Se funciona, a tese está confirmada. Se não funciona, não está. Então, os livros realistas, eles sempre têm um ponto que eles querem provar. Qual é o ponto que o Madame Bovary quer provar? O casamento tem problemas. E ele prova, né? Ou se prova. O casamento ali é uma desgraça. Então, romance de tese é um experimento científico na forma de literatura. Certo? Por exemplo, deixa eu ver um outro livro aqui. O próprio Curtiço, que vocês falaram que conhecem mais ou menos. O Curtiço tem uma tese. Qual é ela? Se eu pegar um homem bom e jogar num lugar ruim, o homem vai ficar ruim. Isso é uma tese que eu quero provar. Se eu pegar os 6 aí, tudo bonitinho, arrumadinho, bem alimentado, cascar numa ilha, igual aquele programa lá, Largados e Pelados, e falar cada um por si, Deus por todos, vocês se matam. Não importa o quanto vocês sejam bonitinhos e bem alimentados, não é verdade? Pega um homem bom, joga num lugar ruim e vira bicho. Então, isso é romance de tese, né? Bom, esses livros têm um narrador que é muito imparcial, porque o cientista não se envolve com o experimento, né? O cara não aplica a vacina nele mesmo, porque quem vai acreditar nele? Ó, eu apliquei a vacina em mim, funcionou. Assim é fácil, né? Assim até eu vou lá, pego o soro fisiológico e falo, ó, não estou com Covid, funciona. Né? Então, o cientista, ele não pode se envolver. Então, o nosso autor, o nosso narrador, ele é isento. Ele só conta a história, ele não dá opinião. Eu só estou contando a história. Eu sou um cientista contando a história. Acabou. Né? E, claro, o cientista tem que ser detalhista, né? O que você quer fazer de curso? Direito também? O que você quer fazer de curso? Engenharia. Eu adoro engenheiro. Engenheiro é muito bom. Engenheiro pode arredondar tudo? Porque engenheiro é cientista. É um cientista que constrói, não é um cientista. Concorda? Bom, por que o engenheiro não pode arredondar? Vocês viram lá que o Elon Musk mandou uma nave no espaço? Vive mandando dar cara de dinheiro, é isso? Você já imaginou se o engenheiro da nave arredonda a ponta? Esse 5,7586 arredonda para 5, é mais fácil de fazer a conta. O que acontece com o foguete? Se não subir, tá bom, né? Vai explodir no meio do caminho. Imagina, então o cientista ele não pode se dar o luxo de arredondar. Ele tem que fazer as coisas no mínimo detalhe. Os nossos livros aqui, por que eles são detalhistas? Pelo mesmo motivo. Se eu estou querendo fazer uma análise social, o meu livro está apontando os problemas do homem, eu tenho que ir no menor detalhe possível. Por isso que
os livros realistas, eles têm fama de ser cansativos. É uma leitura lenta. O Machado de Assis escreve de um jeito que nunca chega no ponto. Não é porque ele não sabe escrever, é porque a proposta dele. O Machado de Assis, ele quer mostrar a mente humana. Essa é a proposta da literatura dele. E ele vai mostrar a mente humana nos mínimos detalhes. Já leu Dom Casmurro? Alguém aqui? Já leu? Já leu Dom Casmurro? Dom Casmurro, gente, é um livro enrolado. Metade do livro não conta história. Sério, você lê o primeiro capítulo, não é a história. O segundo capítulo não é a história. O terceiro capítulo não é a história. O quarto capítulo começa a história. O quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, não é a história. Aí no 10º continua a história. Aí 11º, segundo, terceiro, quarto, não é. A coisa enrola. Não acontece nada. Você chega na metade do livro e não aconteceu nada. Por quê? Porque ele está descrevendo o experimento. Depois vai acontecer o experimento. Da metade da palavra. Então, quando você lê esse tipo de livro, você tem que estar preparado para essa proposta. Né? Vai ser uma literatura detalhista, com uma linguagem culta, porque cientista não fala de qualquer jeito. Então, a literatura realista não fala de qualquer jeito. Tem que ter uma linguagem bonita. Imagina, você chama um cientista no jornal e ele chega assim: colé, mano, vamos aqui falar do Covid. Né? Você não espera essa postura no cientista. Então você não vai abrir um livro como esse, que é um livro realista, vocês veem que a idade, tá? Você não vai abrir um livro realista e encontrar uma linguagem fácil. É difícil mesmo, né? Faz parte. Já vai chegar aqui. Posso passar esse slide? Tudo bem? Deixa eu ver o pessoal que está em casa. Pessoal de casa, vocês estão bem aí? Estão conseguindo me ouvir? Não esqueci de vocês, não. Qualquer coisa vocês gritem. Beleza, Carlos? De boa? Então tá bom. Bem, aí aqui eu trouxe umas pinturas realistas que eu acho muito bacana, porque você veja, se o realismo mostra a realidade, a mensagem que fica desse quadro é que a realidade das pessoas é fazer o quê? É acordar cedo e trabalhar, né? Não é? A realidade da vida da gente não é vida de influencer no Instagram, né? Que acorda, vai fazer exercício, meditar 30 minutos. A gente acorda e vai trabalhar. Então, até a pintura realista é sem graça, né? Quem que quer ver os outros trabalhando, percebe? Trabalhar, trabalho eu, horas. Então, o realismo, ele é seco, sem graça. Bom, vamos entender então melhor o que é o naturalismo, né? O realismo deu para sacar, essa literatura pesada e tal. O naturalismo, a gente poderia pensar que ele é uma versão radical do realismo. Então, o que significa dizer que você vai radicalizar? Chegar ao máximo. O que você falou, Isa? Extremo, melhor. Então, tudo que é radical é levado às últimas consequências, né? Isso é o naturalismo. Pega tudo isso que a gente conversou e leva às últimas consequências. Então, o livro naturalista, ele trata o ser humano como bicho, né? É uma coisa que a gente chama de, anota aí, ó, zoomorfização. Palavra horrorosa. O que é a zoomorfização? É tratar o ser humano completamente como bicho. Então, assim, se por um lado o realismo ele está tentando mostrar a mente humana e ele vai dizer assim, o ser humano é louco, o naturalismo ele vai ao extremo e ele diz assim, o ser humano é um bicho e é um bicho doente, patológico, doença, né? Se o realismo foca na vida da burguesia, tipo o casamento, vamos mostrar os podres da burguesia, o naturalismo vai mostrar o podre da sociedade inteira, não é só da burguesia. Então ele vai lá na periferia, no marginal. Ele não fica só na burguesia. Ele é mais extremo, mostra tudo. Né? Se no realismo a gente fala sobre essência e aparência, por exemplo, quem olhasse para Irma Bovary ia ver o quê? Uma jovem, recém-casada,
feliz, de classe média, bonitinha, né? Só que na essência, o que era a Emma Bovary? Uma mulher infiel, uma mulher depressiva, uma mulher que não respeitava o marido, não respeitava a própria filha, não respeitou o próprio casamento. Então, o realismo, a palavra-chave dele é que ele faz uma crítica à hipocrisia. O realismo diz: somos todos hipócritas, em algum nível. E o naturalismo? O naturalismo diz que somos todos animais, determinados. Então ele vai um passo além, ele é sempre mais radical, beleza? Então, o que está falando agora comigo? Deixa eu ver a mensagem de vocês. Naturalismo igual a Hannibal Lecter. Exatamente, Lavínia. Já assistiu a série? Ou você só viu os filmes? Vocês conhecem? Hannibal. O Silêncio dos Inocentes. Já assistiram esse filme? Tem o Hannibal, né? O Hannibal é um psicopata que come as pessoas, literalmente, né? Ele vai lá e arranca os pedaços e faz uns pratos. Então tem a série de televisão. A série é muito boa, Lavínia, concordo. O Hannibal talvez é um bom exemplo, porque o Hannibal ele age com a lei do mais forte, né? Ele se sente mais forte que as suas vítimas, ele vai lá, ele mata, ele come. É bem isso mesmo, né? O ser humano comendo o ser humano. Vejam a série se vocês puderem, que é incrível. Bom, aí, pode passar esse slide? Pode seguir? Então a gente falou sobre o realismo, falamos sobre Madame Bovary, está na hora da gente ver como é que isso chega em Portugal. De maneira bem rapidinha, porque isso daqui daria para falar muita coisa. O realismo, quando ele chega em Portugal, ele dá origem a uma briga. Por quê? Portugal estava dominado pelos românticos, né? Durante o século XIX, vamos lá, a gente vai ter que lembrar da aula de história de novo. A família real portuguesa fugiu, lembra disso? 1808, Napoleão Bonaparte está cortando as cabeças, o rei de Portugal, muito corajoso, faz o quê? Foge, né? Meu, eu ia dar um couro no cara, mas você imagina? Um rei que abandona o seu povo assim e fala, ó, vocês se... não vou terminar a frase. Vocês se lasquem aí, eu sou rico, eu sou o rei, eu vou fugir. Teve gente em Portugal que ainda quis que o cara voltasse. Olha a alienação do povo, né? Brigaram para ele voltar. Então teve uma guerra em Portugal, porque afinal de contas, quando o trono está vago, todo mundo quer sentar lá, né? Todo mundo quer o poder. Teve uma guerra em Portugal e o grupo que venceu essa guerra, essa disputa, eram os românticos. Eu vivo falando para vocês, arte e política sempre caminham juntos. Então, o grupo que representava politicamente os românticos ganhou e governava Portugal. Então você pode dizer que Portugal era governado pelo romantismo. E aí chegaram essas ideias realistas. O país não ia receber aquilo bem, concorda? Todo mundo era romântico. Então começa uma briga, né, entre dois grupos. De um lado, você tem os românticos, né, que estavam lá em Lisboa, capital do país. E de outro lado, os realistas, que eram de Coimbra. Por isso que a gente diz que a questão é Coimbra, entendeu? Que ela vem de Coimbra. Bom, liderando, vamos colocar assim, o líder do time romântico era o Feliciano de Castilho, o líder do time realista era o Antero de Quental. O Antero de Quental era um moço, jovem, e o Feliciano de Castilho já era um senhor. Então você imagina, as gerações mais antigas, eles aceitam a mudança com facilidade? Vocês acham que os velhos recebem a juventude, a novidade bem? Não, né? O velho tende a ser o quê? Conservador, né? Crítico. Ah, no meu tempo as coisas né? Assim. Então, o Feliciano de Castilho, quando ele viu aquele grupo de realistas que começou a surgir, ele começou a criticar, que nem velho, né? Vê o grupo de jovens vindo na rua, começa a resmungar. Ai, porque essa juventude de hoje em dia, Então, e ele faz isso escrevendo texto, né? Na época não tinha Twitter. Hoje em dia essa briga seria uma briga no Twitter, concorda? Os caras iam ficar lá assim, cutucando. Não tinha Twitter. Então eles tinham que escrever textos, de verdade, sim. E o Feliciano de Castilho começou a criticar os realistas.
Agora diz para mim, o jovem quando escuta o velho criticando, ele fica quieto? Não fica, né? Xinga de volta, filha da... né? A gente xinga de volta. Ah, seu velho desgraçado. Porque a gente quer ter a nossa vez. Aí eu me incluindo, né? Como se fosse jovem. O jovem, ele quer ter a vez dele. Tipo, já teve a vez do velho. Agora é a vez dele. Então, Feliciano de Castilho, ele respondeu. E aí, sabe quanto tempo eles ficaram se provocando? 10 anos. 10 fucking anos. Vocês imaginam isso, cara? O Twitter fez uma diferença na vida da gente, né? Porque hoje em dia as brigas se resolvem em uma semana. Nessa época, você imagina, tinha que escrever o texto, mandar pro jornal, saía no jornal, aí tinha que esperar o cara ler, aí escrevia a resposta, publicava numa revista, tinha que esperar sair a revista. Então, assim, hoje em dia você manda 30 tweets num minuto, né? Na época as coisas demoravam, então 10 anos de provocação. Até que o Antero de Quental escreveu um texto muito famoso que não dá tempo da gente ler, mas quem puder, eu juro para vocês, separa 20 minutos do seu dia. Alguém aqui se considera muito sarcástico, muito irônico? Você se considera sarcástica e irônica? Júlia? Um pouquinho? Talvez. Quem gosta de sarcasmo, quem gosta de ironia, tinha que ler esse texto para ver o que é o sarcasmo da melhor qualidade. Eu acho o máximo. Porque o Antero de Quental, ele está escrevendo para um senhor, né? Então ele não pode xingar, mas ele pode dar umas cutucadas. Então ele escreve esse texto dizendo assim, o peso da idade está afetando as suas capacidades cognitivas. Tipo, você tá lelé da cuca, né? Já tá gagá. Porque depois de uma longa vida, você tá velho. Então ele vai dando as cutucadas dele assim, para dizer o quê? Que os românticos estão velhos e que eles não têm nem bom senso nem bom gosto. Por isso que chama bom senso e bom gosto, né? Então, chega, agora é a nossa vez. E aí, com isso, os românticos não respondem e acaba a briga. Eles ficam quietos, eles não conseguem responder essa, né? E aí, o primeiro livro realista de Portugal é O Crime do Padre Amaro, do Essa de Queiroz. Vocês não sabem nada desse livro, concorda? Chuta aí, qual foi o crime do Padre Amaro? Vai pensando nos crimes clássicos de padre. Como? Não ouvi. Pecar? Mas em que sentido? Matar alguém? Se envolver com uma mulher? Criança, pedofilia clássico, né? Pedofilia, que mais? Tá faltando um, pelo menos. Roubar o quê? O dinheiro da igreja, o dízimo. É um desses, vocês têm toda a razão. Então, O Crime do Padre Amaro é o primeiro livro realista de Portugal e é o livro que eu escolhi para conversar com vocês a respeito. Depois tem aqui uns poemas do Antero de Quental, se vocês quiserem ler, tá bom? Que são bem interessantes. Mas vamos falar do Crime do Padre Amaro, que é um outro livro bem interessante. Então, é o primeiro romance realista de Portugal. E o foco desse romance, obviamente, é criticar quem? A igreja, né? Então, a tese dele aqui é a seguinte: a igreja não está acima da corrupção. Não importa se a pessoa é padre, pastor. Vocês estão acompanhando a CPI da Covid lá? O pastor que estava cobrando propina para vender vacina? Pensa. Então, o ponto é, todo mundo peca, até o padre, né? E é claro que esse livro em Portugal também foi polêmico, porque Portugal, Itália e Espanha são os países mais católicos do mundo, certo? Teve Inquisição em Portugal. Então imagina um livro expondo os podres da igreja em Portugal. Complicado. Bem, qual é o crime do Padre Amaro? De forma muito resumida, acertou quem falou que ele se envolve com uma mulher. Ele se envolve com a Amélia, né? Mas é pior do que isso. Então, a trama gira em torno disso, né? E acontece numa cidade o quê? Você acha que é uma cidade grande ou uma cidade pequena? Pequena, né? Porque cidade pequena, todo mundo cuida da vida de todo mundo fica sabendo de tudo, e é onde as merda acontece, na verdade. Na cidade grande, o padre fica com quem quiser, ninguém descobre. Mas na cidade pequena, meu amigo,
é complicado. Então, a história se passa numa cidadezinha, um povoado, no interior de Portugal, chamado Leiria, certo? A história se passa no próprio século XIX, então, a mesma época em que foi escrita, e o narrador é um narrador extremamente irônico, assim, né? Bom, contando um pouquinho a história para vocês, também tem filme. E o Padre Amaro, deem uma olhada aí, meninas principalmente. O Padre Amaro é um bonitão. Quando fala padre, a gente pensa um velho barbudo, né? Mas o Padre Amaro na história é um jovem, não é um velho. Bom, oi? Tem, né? Eu não sei, ele parece o super-homem para mim, por algum motivo assim. Bem, a história é a seguinte, vai rapidinho, tão rápido quanto dá. O Padre Amaro é um jovem padre, acabou de se formar, acabou de sair do seminário, muito bem relacionado, né? Porque ele era bom aluno e tal, a família dele é uma família importante. Então ele tá ali começando a carreira de padre, porque padre também tem carreira, né? Começa numa igrejinha, vai para uma igreja maior. E aí ele tem um professor que é um amigo dele muito próximo, chamado Cônego Dias, que era professor de moral. Veja bem que essa informação é importante, hein? Professor de moral. E aí eles arranjam para o Amaro começar a carreira dele nessa cidadezinha de Leiria. Então eles falam: olha, você está começando, vai para essa cidadezinha pequena, tranquila, todo mundo é muito católico, vão te receber bem. E o Cônego Dias fala assim: ó, eu arranjo uma casa para você morar, eu conheço uma pessoa lá, que é a dona Joaneira, ela vai te receber muito bem, vai te dar um quarto e tal. E aí você descobre o quê? Que o Cônego Dias, ele conhece a mulher, mas é bem mesmo, entende? Porque ele é padre, mas não está morto. E ele está tendo um caso com a senhora, né? Há muitos anos. Então, por que ele mandou o Amaro para Leiria? Porque ele queria uma desculpa para ver a senhora, entendeu? Eu estou indo ver o meu ex-aluno e à noite eu vejo outra pessoa, né? Bom, e o cara era professor de moral, percebe? Um padre professor de moral. Olha a moral que ele está tendo. Bem, o Amaro chega ali e ele conhece a Amélia, que é uma das beatas da igreja. E aí, gente, com o perdão da piada, vocês sabem que quanto mais beata, mais fogo tem, né? Tipo, se quanto mais proibido, mais vontade dá. Então, quanto mais beata... Bem, a Amélia, ela se apaixona pelo Padre Amaro. Né? Porque o padre é bonitão, ele é inteligente, ele é da cidade grande. E ela ali, uma moça muito simples, muito devota. Só que, para piorar a situação, ela é noiva do João Eduardo. E o João Eduardo não é tonto. Ele começa a estranhar, né? Por que minha noiva fica viajando, fica visitando esse padre, né? Uns horários esquisitos, depois da missa, vai lá e conversa até. E o João começa a desconfiar, tipo, é padre, mas não tá morto, né? E aí o João, ele é tipo um jornalista, então ele resolve escrever um texto dando umas indiretas, sabe? A igreja aqui no povoado de Leira é corrupta, só tinha uma igreja e o Amaro era o único padre. Então é aquela indireta, bem direta, assim, sabe? Só faltou marcar o arroba, que não dava também, não dava marcar o arroba, né? Aí a gente começa a ver mais corrupção na igreja. Porque no momento que tem esse escândalo, o que você espera que a igreja faria? Pegaria esse padre, investigaria, né? Isso é o esperado. O que a igreja faz? Dá um sumiço no João Eduardo. Você vai ficar quieto, porque não pode falar mal da igreja. E a igreja é poderosa, então, some o cara. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Exatamente, Marisa. É exatamente essa postura do padre, né? Então, a igreja dá um sumiço no João Eduardo, a gente já vê a hipocrisia ali, né? E o Amaro agora está com o caminho livre para ter o caso dele com a Amélia. Não tem mais noivo, os dois começam a se envolver. A empregada dele descobre, né? E meio que começa a subornar o Amaro e ele concorda, ele dá um dinheiro para ela para ficar quieto, porque afinal de contas, um padre que já está traindo, o que é um dinheirinho, né? Suborna a moça ali, não tem problema. Bom, finalmente os dois resolvem, vamos dizer assim, consumar o ato, consagrar essa união, né? Porque afinal de contas, é padre, mas não está morto. Ele é jovem, ela é jovem. Agora vocês calculem o que vai acontecer. Um homem jovem
sadio, forte, uma mulher jovem, sadia, fértil, ela vai ficar grávida. Puta merda, engravidou a mulher. Aí a mulher engravida e o Amaro entra em desespero, né? Porque um caso dá para esconder, mas uma barriga, uma criança. Aí, como se não bastasse, o Cônego Dias, que era professor de moral, ele resolve ter moral. E ele briga com o rapaz, ele fala, como que você me faz um papelão desses? Né? Você que é um padre, você não pode se comportar desse jeito? Aí o Amaro vira e fala, mas aprendi com quem? Né? Quem está tendo caso com a dona Joaneira, quem me trouxe aqui para ver a mulher? Então, você não tem moral nenhuma, né, o professor de moral? Bom, os dois brigam e daí o Amaro entra em desespero mais ainda, porque ele não tem nem o único cara que o apoiava mais. E a barriga crescendo, né? Barriga de grávida cresce rápido. 2 meses você já não disfarça. Então, o Amaro ele resolve, olha como o cara é hipócrita. Ele tinha mandado o João Eduardo embora, lembra? Some com o cara que eu não quero ele aqui. Qual que é a ideia dele? Eu vou casar os dois. Eu caso o João Eduardo com a Amélia, já era isso que ia acontecer mesmo, o filho fica sendo dele, né? O problema é que a igreja mandou o cara embora, né? Mandou embora para onde? Para o Brasil, do outro lado do Atlântico. A viagem de navio demorava no mínimo 1 mês e meio. Então não ia trazer o João Eduardo antes da barriga aparecer. Aí o Amaro engole o orgulho, vai falar com o Cônego Dias e fala, meu, você tem que me ajudar, senão eu vou expor seus podres. Eu não vou denunciar no Twitter. Aí o Cônego Dias e ele bolam um plano. O que eles vão fazer? Eles mandam a Amélia para cuidar da dona Josefa, que é tipo uma tia que ela tinha, numa cidadezinha ainda mais longe, mais interior, tipo para dar um sumiço na menina. E eles falam assim, ó, fica lá, cuida dela, e a gente vai mandar uma mulher para fazer seu parto. Essa mulher é uma tecedeira de anjos. Percebe? Por que ela é tecedeira de anjo? Porque toda criança que ela põe no mundo vira anjinho. Entenderam? Não é uma parteira isso aqui, é uma aborteira. E aí finalmente a gente descobriu qual é o crime do Padre Amaro. Porque não só ele se envolveu com uma mulher, como ele teve um filho com ela. E não só ele teve um filho com ela, como ele matou a criança e a mulher, porque ela morre no parto. E aí no final do livro, como se não bastasse, ele não sente remorso nenhum. E o livro termina com ele sendo transferido para uma outra cidadezinha, dando a entender que tudo começa de novo, né? Porque começou com ele indo para uma cidadezinha, então agora ele vai chegar lá, vai ter outra Amélia. E essa é a realidade da igreja segundo isso aqui, não sei o que estou dizendo. Vocês percebem a coragem desse autor? Escrever esse livro naquela época em Portugal? De novo, é um livro que foi censurado, perseguido, criticado. Por quê? Porque está mostrando as hipocrisias, né, da igreja. Então, todas as nossas obras realistas, sejam realistas do Brasil, sejam realistas de Portugal, elas sempre vão ter esse tom bem agradável assim, né? O casamento é traição, a igreja é corrupção, a sociedade é a lei da selva. A mensagem é sempre a pior possível, porque o que eles querem, acima de tudo, é mostrar a realidade. E a realidade não é mar de rosas, concordam? É ou não é? Né? Então, essa é a literatura realista. A gente vai até as 8h20, né? Então é até agora. Ó, eu ainda não consegui chegar, porque eu falo muito, né? Na parte sobre o Brasil. Não é? Até 8h30? Então vamos falar um pouquinho do Brasil, se que dá tempo. A gente tem 10 minutinhos. No Brasil, o realismo é a mesma coisa, certo? As mesmas características. O que muda aqui, né? O nosso principal autor realista é o Machado de Assis. Vocês já devem ter ouvido falar desse cara, né? Machado de Assis, ele traz o realismo para o Brasil, porque ele era um cara muito culto. Olha, eu queria ter tempo de ficar conversando com vocês do Machado de Assis, porque ele é um cara tão incrível. Ele nunca foi para a escola, sabia? O maior autor brasileiro nunca foi para a escola. Isso diz muito sobre a escola, não diz? Tipo assim, se o cara não precisou de escola para virar o maior autor brasileiro, a escola serve para quê, né? E isso vindo da boca de um professor, você imagina.
Mas é uma reflexão que a gente tem que se fazer, não é? Tipo, ele não precisou de escola, então... Bem, ele não precisou de escola, mas virou um baita autor. E por que ele é tão importante? Porque ele era um realista, mas ele era um realista com personalidade própria. Então, o Machado de Assis, quando a gente estuda ele, o maior escritor não foi para a escola e ferra com a vida de todos que vão para a escola, tá vendo, Carlos? Pois é, né? Nunca foi para a escola, nunca viu uma aula. Isso que é incrível. O Machado, ele era um realista, mas ele tinha personalidade própria, porque ele não aceitava todas essas ideias realistas. Um exemplo, os livros dele, né, tanto Dom Casmurro quanto Memórias Póstumas, são em primeira pessoa. Normalmente, as obras realistas são em terceira pessoa, porque tem que ter aquela distância, né? Mas por que o Machado usa a primeira pessoa? Porque ele tem isso que a gente chama de microrrealismo psicológico. É um estilo dele. Nenhum outro autor realista faz isso. Porque a ideia do Machado de Assis é mergulhar na mente humana. Entende? E não dá para eu mergulhar na mente humana à distância, contando uma história de longe. Então, o Machado, ele quer mostrar assim, eu vou mostrar a hipocrisia, mas eu vou mostrar de dentro e não de fora. Então, desse ponto de vista, ele era um revolucionário, porque ele estava usando o realismo, mas ele estava inventando o próprio realismo. Ele era super moderno, tanto que muitos autores disseram que ele era meio louco, né? Tinha gente que dizia que ele tinha esquizofrenia, tinha gente que dizia que ele não sabia escrever, que ele estava tentando copiar autor da Europa, mas que a literatura dele não prestava. Por quê? Porque ele tinha o estilo dele. Ele não aceitou esse estilo que veio da Europa completamente, né? Uma outra coisa que é muito marcante do estilo do Machado de Assis é como o humor dele é muito ácido, muito diferente assim. Os realistas em geral são irônicos, são sarcásticos, mas o Machado, ele vai além. Eu trouxe aqui um livro dele, só para vocês verem, quer ver? O Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele já começa bem, a primeira página. Ele é dedicado assim, ó, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, eu dedico com uma saudosa lembrança, então tem até uma ironia aqui, né? Essas memórias póstumas. O livro é dedicado ao verme que roeu o meu cadáver. Já começa agradável, né? Aí, durante essa história, o Brás Cubas, ele tem uma primeira namorada, que é tipo uma prostituta, assim, chamada Marcela. E aí, a Marcela fica com ele um tempinho e suga todo o dinheiro dele, né? Porque é isso que ela quer. E aí ele fala assim, num determinado trecho, ó. A Marcela me amou durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Porque o interesse dela era esse, né? 11 contos de réis. Eu lembro que alguém um dia fez a conta, 11 contos de réis era tipo 100 mil reais hoje em dia. Então é esse dinheiro que ele gastou com a namorada barra prostituta, né? Veja que ele reduz o amor ao que aqui? O amor é uma transação financeira, né? Enquanto tem dinheiro, tem amor. E o livro é inteirinho cheio dessas sacadas, sabe? Essas tiradas assim. Porque o Machado, ele é muito irônico. E ele é cheio dessas coisinhas. Quem que tá falando aqui, meu Deus? Eu li que em aulas de psicologia usam as obras dele porque ele fazia um estudo muito profundo para criar personagens. Pois é, psicologia, psicanálise, principalmente o Dom Casmurro. O Dom Casmurro é um prato cheio para quem gosta de psicanálise, né? Porque é um livro sobre a loucura e sobre o ciúme. Então você tem toda a razão, Lavínia. Bom, ainda sobre o Machado, uma das coisas que talvez seja mais também do estilo dele é que ele faz muitas digressões. O que significa isso? Que ele fica saindo da história. Então ele, por exemplo, o Quincas Borba, que é um outro livro dele, tem vários capítulos que não são do livro. Você pode arrancar se quiser. Por exemplo, tem um capítulo que ele vai contar lá a filosofia que ele aprendeu, que é a filosofia do humanitismo. E aí o narrador fala assim, ó, leitor, você me desculpe, mas agora eu quero mudar de assunto um pouquinho. E é só um capítulo. Então o próprio narrador fala para você, eu vou parar, eu vou contar um negócio que não tem nada a ver, depois eu volto. E de fato,
Por que o Machado fazia isso? Porque ele era esquizofrênico, como falavam? Não, mas é porque ele tinha esse estilo próprio, né? E ele queria trazer todas as ideias que pudessem te ajudar a compreender esse micro-realismo psicológico. Então, ele sai da história, mas tudo que ele traz agrega para a história. E os livros dele são muito ricos, né? Tem referência a filósofo, pensador, enfim, o que para muita gente é chato, né? Porque você quer abrir o livro e ler história. Você não quer ficar lendo filosofia, sociologia dentro do livro. Mas é o que faz o Machado de Assis ser o autor brasileiro mais lido lá fora. Então, só para vocês terem uma ideia, daí eu termino aqui. O Machado de Assis ele é tão reverenciado fora do Brasil que no meio da pandemia, ano passado, lançaram uma tradução desse livro para o inglês. Esse livro aqui tinha uma tradução para o inglês muito antiga, e daí tinha uma moça americana que aprendeu português para traduzir, imagine. E ela fez uma tradução que levou anos para ficar pronta, porque demora traduzir um livro desse, né? Coisa de 10 anos, assim. Sabe quanto tempo durou a tradução na prateleira? Em 2 dias estava esgotado nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, Machado de Assis é tipo cult, assim, sabe? O grande autor realista da América do Sul. Eles são fissurados. Então, às vezes parece que o americano dá mais valor para o Machado de Assis que o brasileiro. O brasileiro fala, ai, que autor chato, é lento, né? Os caras acham o máximo. Se procurar no YouTube, tem um monte de youtuber americano falando desse livro, do Memórias Póstumas. Justamente porque ele tem isso. Ele é um realista, mas ele tem um estilo próprio. Ele não aceita todo o realismo por completo. Beleza, gente? Então, eu diria para vocês fazerem os exercícios da unidade 7 e 8, e aí na próxima aula de literatura, no que a gente for corrigindo, eu falo o que ficou faltando, porque faltou ainda mencionar um pouquinho mais as obras do Machado de Assis, né? Então, conforme a gente for corrigindo, unidade 7 e 8 na próxima aula, aí a gente aprofunda. Tudo bem? Pessoal de casa, muito obrigado pela companhia, pelas colocações de vocês. Fica aí a dica de leitura para quem gosta de psicologia e tal, né? Machado de Assis é muito bom. E vejo vocês na sexta-feira que vem para falar de gramática, tá bom? Um abraço para todo mundo, bom fim de semana. Falou, Carlos. Se cuidem aí. Tá? Por que choveu? Porque a massa de ar frio que se desloca dessa zona de alta pressão para o Equador, ela estava um pouco mais úmida. Como a nossa região estava um pouco mais quente e muito úmida, essas duas massas se encontraram e fizeram chover. Tá? É por isso que a dinâmica atmosférica é muito diferente de uma área para outra. Nossa, o que aconteceu nesse troço agora? Vocês pensem que eu estou por aqui, tá? Aí a ideia, vamos pegar os fatores do clima então. Primeira coisa que determina o clima, a latitude, diferença de uma área para outra, tá? Considerando as linhas do Equador, os trópicos e os círculos polares. Segunda coisa, está tudo na apostila de vocês, a área onde está a região. Cada clima se estabelece de acordo com a localização. O outro fator, a pressão atmosférica. Se é uma área quente, normalmente eu vou ter baixa pressão. Se eu tenho uma área fria, eu vou ter alta pressão. E sempre lembrar que o ar se desloca da alta pressão para a baixa pressão. Gente, isso considerando a latitude. O que acontece na altitude? É convecção? Oi? Isso aqui é convecção. É a movimentação do ar no planeta. São os movimentos de convecção. E quando eu penso na altitude, muda? A altitude muda? Sim ou não? Não lembram? E na altitude? E aí? Isso é considerando a latitude, distância da linha do Equador dos polos.
Na altitude, vou fazer aqui. Imagina isso aqui, uma montanha. Se eu colocar aqui 0 metros, que é o nível do mar, e colocar aqui 5.000 metros, qual é a diferença? E aí? Imagine que essa montanha esteja aqui, na linha do Equador. E aí? Qual é a diferença? Se eu lembrar disso, né? Vocês viram que eu coloquei no outro desenho que todos os processos atmosféricos, o clima, o tempo, ocorrem na troposfera, que é a camada de ar que cerca o planeta, a camada de gases que cerca o planeta. Se você considerar isso, então nós vamos pegar aqui, ó, tá? A troposfera vai até mais ou menos 11 quilômetros de altitude. À medida que eu vou subindo, o que está acontecendo com o ar? O ar está se rarefazendo. Como o ar tem peso, né, como as moléculas de diversos gases têm peso, eu vou ver que elas formam camadas de ar sobre a superfície. Tá? E o que está ocorrendo aqui? Essas camadas de ar vão pesar sobre a superfície. À medida que eu subo, diminui a quantidade de ar. Portanto, quando o sol bate nessa região, olha a ideia, o sol está aqui, ele vai esquentar a superfície. O calor vai ser irradiado para os gases. Se eu tenho muita camada de gás, o calor é segurado. À medida que o calor vai subindo, ele vai dispersando para a alta atmosfera e subindo. Tá? Qual é o problema? Nesse caso, o peso do ar vai gerar uma área de alta pressão, só que aqui é quente. Tá? É o contrário da latitude. Quando eu subo, o que está acontecendo? Eu não tenho menos ar? Menos ar, vou perder o ar, vou perder o calor. Então, quando eu chegar aqui em cima, eu vou ter uma zona de baixa pressão e fria. Tá? Tanto que em áreas acima de 4.000 metros, normalmente nós temos muito frio e uma área normalmente coberta de neve. Tá? Só que qual é a diferença, gente? Por que a pressão atmosférica é diferente? É um erro normal que no vestibular ninguém tem. Porque o pessoal desconsidera o seguinte: se eu considerar a latitude, distância em graus a partir do Equador, eu sempre tenho que lembrar: zonas frias, como as zonas polares, sempre em alta pressão, frio. Zonas tropicais e equatoriais, quentes, baixa pressão, considerando a latitude. Na altitude é o contrário. Zonas baixas, muito quentes, alta pressão, muita camada de ar, tá? Quente. Zonas muito altas, baixa pressão, sempre frias, tá? Eu faço uma brincadeira com as criancinhas, né? Quando eu dava aula para criancinha, hoje eu não dou mais, graças a Deus, que é a seguinte: eu tinha, numa escola que eu dava aula, um monte daqueles colchonetes. Sabe colchonete? Eu pegava uma criancinha, normalmente a mais baguncentinha, né? Colocava uma criancinha aqui embaixo e enchia de colchõezinhos assim em cima daqueles colchonetes, né? E eu pedia para alguém ficar aqui em cima, tá? Então, lógico, sem afogar a criancinha lá embaixo, né, gente? Aí o que acontecia? O peso daqueles colchõezinhos representava cada colchãozinho uma camadinha de ar, tá? O que vai acontecer lá embaixo? Se eu estou embaixo de 10 colchonetes, tá? E eu estou pressionando os colchonetes, eu vou sentir calor lá embaixo, tá? A criança que está aqui em cima vai sentir calor? Não. A criança de lá de baixo vai sentir pressão sobre ela? Sim. A criança daqui de cima não vai sentir pressão sobre ela. Enquanto lá embaixo a criança está sobre alta pressão e calor, aqui em cima normalmente baixa pressão e mais frio. Tá? Isso para explicar para as criancinhas. Eles adoravam quando eles não queriam matar alguém lá, principalmente afogado. Tá? Fala. Mas e se, tipo, por exemplo, se a montanha tivesse uma zona de baixa pressão?
Seria o contrário? Não entendi. Se essa montanha tivesse uma zona de baixa pressão, seria o contrário? Não, continua sendo a mesma coisa. Olha aqui, se você tivesse aqui, enquanto você está no Equador, isso aqui pode ser no Equador, isso aqui pode ser a mesma coisa. Se essa montanha estivesse aqui perto do polo, a mesma coisa, tá? A zona que seria mais quente embaixo, em cima mais frio. Vou pegar um exemplo. Lá na Antártica, no meio da Antártica, nós temos um monte de montanhas gigantes. A maior montanha da Antártica tem quase 6.700 metros de altitude, tá? Bem lá no meio da Antártica. A temperatura aqui embaixo, lá na Antártica, ela pode chegar no inverno a menos 50. Né? E lá em cima, vai chegar a menos 80. Aqui embaixo, está menos frio do que aqui, não está? Está menos frio. Então, o ar aqui, ele está em alta pressão, se comparado com o ar lá, concorda? Eu tenho aqui alta pressão, mesmo sendo tão frio, se comparado a essa área que está sobre baixa pressão. Tá? Vamos pegar outro exemplo, um exemplo que vocês conhecem melhor. Já viram uma foto do Monte Fuji, no Japão? Que é o vulcão mais perfeito do mundo, é o vulcão vulcânico mais perfeito do mundo. Bem lá em cima, no Monte Fuji, que fica pertinho de Tóquio, sempre tem neve. No topo sempre neve. Na base da montanha, floresta. Por quê? Justamente por causa disso aqui. O Monte Fuji tem mais de 4.600 metros de altitude. Né? Zona baixa, alta pressão, calor. Zona alta, baixa pressão, calor. Gente, isso faz uma confusão enorme na cabeça de vocês. Tá? Por quê? Porque eu tenho que lembrar a latitude e tenho que lembrar a altitude. Fala. Você está usando a referencial da montanha. Eu estou usando a referencial da montanha. Agora, isso não é um referencial para qualquer área. Vamos pegar um exemplo? Vamos sair daqui de Bragança. Se agora tiver, por exemplo, 18 graus, tá? Deve estar um pouquinho menos, 16 graus lá fora, tá? E nós descermos para Santos. O que vai acontecer? Com a temperatura, vai subir ou vai diminuir? Vai subir. A temperatura vai estar pelo menos de 3 a 4 graus mais alta do que aqui. Então, quer dizer, qual é a influência? O relevo está influenciando a temperatura, concorda? Lá embaixo, em Santos, vai estar mais quente, para nós vai estar mais frio. E se a gente sair de Bragança e for para Campos do Jordão? Mais frio ainda. Tá? Se nós pegarmos Campos agora, provavelmente é que eu estou sem meu celular, se eu mostraria para vocês pelo Climaterra. Tá? Se nós pegarmos Campos do Jordão, provavelmente vai estar 12, 11. Tá? Cuidado com essa ideia, porque vocês vão assim, mas do que interessa isso? Por que eu tenho que saber essas ideias? Gente, se você tem uma temperatura X numa área, e você tem determinantes de temperatura, por exemplo, verão quente e inverno frio, tá? Você pode ter atividades econômicas totalmente diferentes. Por exemplo, Campos do Jordão é uma área excelente para turismo de inverno. Assim como Santos e as áreas praeiras são áreas turísticas, principalmente no verão. Você não vai plantar, por exemplo, tá? Cana-de-açúcar em Campos do Jordão, vai? Você imaginou a cana-de-açúcar no inverno? Ela ficaria toda morta, né? Cana geada. Mas você pode plantar cana-de-açúcar nas zonas interiores do estado de São Paulo, que são mais quentes. Tá? Você pode plantar cana-de-açúcar no litoral do Nordeste, que é tropical oceânico, que é sempre quente e sempre chuvoso. No inverno lá é chuvoso, no litoral nordestino, e o verão é seco. É totalmente diferente. Por exemplo, uma confecção de roupas. Tá? As confecções de roupas inteligentes. Tá? Quando é que elas vão começar a produzir roupa de inverno? Em julho? Lógico que não. Se elas querem vender roupa de inverno, elas vão começar a produzir em janeiro para começar a vender em maio. Tá? Então, o clima, muitas vezes, de uma área determina a situação da agricultura,
a situação de atividades econômicas diversas, plantio, criação de gado. Você não vai criar, por exemplo, gado ovino, tá? No polo, vai. Você tem as vacas mais geladas do mundo, tá? Mas você vai poder criar, por exemplo, rena, tá? Você, por exemplo, na Amazônia, que é muito quente e chuvoso, você não poderia plantar pinheiro no Paraná, mas você pode plantar árvores muito propícias à extração de madeira, como, por exemplo, o mogno. Então, cuidado com essa ideia de clima, porque não é simplesmente estudar para saber o clima X e clima Y. Isso não interessa, né? Interessa para o vestibular e para o Enem. Mas você tem que lembrar que as determinantes de clima determinam muitas vezes a atividade econômica que existe na área, né? Em áreas de clima X, eu tenho determinadas atividades econômicas. Em áreas Y, eu tenho outras atividades econômicas. Lógico que com tecnologia a gente já venceu isso, né? Por exemplo, eu poderia produzir grande quantidade de cana até no polo, se eu quisesse, eu tiver um torno climatizado, tá? Mas é lógico que o homem se aproveita das características do clima para fazer certas atividades. Exemplo, clima desértico. Tá? O clima desértico como? Aqui no Atacama, na região oeste da América do Sul, na borda do Oceano Pacífico. Que tipo de atividades nós temos no deserto de Atacama? Praticamente nenhuma. Tá? É extremamente quente durante o verão, 46, 47 graus, muito frio à noite, muito frio à noite. O inverno é super frio, tá? Com exceção da borda litorânea do deserto de Atacama, que é muito seca, nós não temos população no meio do Atacama e, normalmente, na borda litorânea, porque eles dependem de água para viver ali na região, eles colhem a água a partir de captadores de água da atmosfera do sereno, como a gente chama aqui, ou da orvalho, tá? Então, sempre o clima vai determinar algumas atividades. Isso é chamado de determinismo geográfico. Hoje, com tecnologia, nós estamos vencendo isso. A gente pode levar água para o deserto. Tem um paísinho no meio do Golfo Pérsico chamado Bahrein. Não sei se vocês já ouviram falar do Bahrein. É uma ilha lá no meio do Golfo Pérsico. Não tem água. Ela não tem água, mas ela é super habitada, tem muito petróleo. E o Bahrein, ele vai ter uma adutora que vai trazer água lá da Arábia Saudita, que também é uma área super seca, para conseguir a população viver ali no Bahrein. Outra coisa, eu não tenho água, tá? Porque não chove por causa do clima. Hoje, cidades como Dubai, por exemplo, tem sistema de dessalinização da água no mar. Então, nós estamos vencendo ao longo do tempo as características climáticas. Tá? Um outro assunto importante para vocês, que normalmente cai em vestibular, é o albedo. Já ouviram falar do albedo? Conhecem a palavra albedo? Nossa. Por exemplo, se eu estou na zona equatorial, como que na altitude zero vai ter uma alta pressão? Porque você tem muita camada de ar. Aí está a ideia. Eu tenho que pensar nas camadas de ar. Você tem alta pressão porque o ar está pesando ali. Tá? É como se aqui tivesse uma pressão, mas lá em cima tivesse menor ainda. Lá em cima é menor. Tá? Isso considerando a altitude. Cuidado. Gente, albedo, tá? É outra característica, né, que nós temos dentro do clima. Vocês, isso aqui é facílimo de compreender. A palavra albedo parece que dá medo, né? Mas é coisa muito simples. Se você pegar uma superfície aqui X, tá? Vamos imaginar que essa superfície seja neve. Neve é branca, tá? Totalmente branca, e pode cobrir uma superfície inteira. Claro. Imagine que dá uma nevasca, tá? E de repente sai o sol. Sai o sol. O sol vai iluminar a neve, certo?
O calor solar levaria o quê? Faria com que a neve derretesse, certo? Mas como a neve é muito branca e ela vai refletir grande quantidade da luz solar, a gente diz que a neve tem um alto albedo. O albedo da neve é de 90%, ou seja, por que a neve não derrete imediatamente ao receber o sol? Justamente porque grande quantidade da luz e do calor são refletidos de volta para a atmosfera. Tá? Às vezes você está ali em Campos Nevados, você já viu isso em televisão, vocês são quem conhece áreas nevadas aqui, tá? Mas assim, você está ali, o pessoal esquiando e aquele solzão, neve. Tá? Eu tive uma infelicidade, uma vez eu fui para Bariloche, na Argentina, tá? E ficamos lá em Bariloche, lá tem aqueles campos de esqui e tal, frio pra caramba, céu limpíssimo, limpíssimo, sol, tá? E muita neve. Então nós subimos numa montanha, você não morar, e fomos lá, eu no esqui, dessas coisas, eu não gosto, né? Fomos a roupa, fomos todos a pegar aquele teleférico, sobe e tal. O guia da gente falou assim, olha, não esquece de passar protetor solar. Né? Eu passei o hidratante no rosto, tudo normal, coloquei óculos escuros, né? Aquela roupa super quente e tal, impermeável para não deixar molhar e tal, e esqueci do protetor solar. Tá? Gente, nós começamos a ficar andar neve e tal, né? Esquiar não, né? Mas andar com esqui e tal. Daqui a pouco eu comecei a sentir o queixo, a ponta do narizinho, né? Pequenininha, a ponta do nariz, e as pálpebras aqui em cima queimaram. Tá? Por que isso acontece? Porque a luz do sol refletida queima você. Né? Então você fica, onde você não passa protetor solar, você queima como se você estivesse na praia. Tá? Quanto mais clara for a superfície, maior o albedo. Agora, vou pegar uma outra coisa. Imagine que seja o contrário. Tá? Estamos numa área de asfalto. E aí? O asfalto preto, preto, preto. Cara, normalmente é asfalto muito escuro. O próprio material do asfalto absorve calor. Absorve calor. Tá? Não reflete a luz. O que acontece? O asfalto tem aproximadamente só 15% de albedo. Reflete pouquíssima luz. O que acontece com essa superfície? Não esquenta? Muito. Esquenta muito. Muito, muito. Tanto que tem uma coisa, quando a gente vai para shopping, por exemplo, quem vai para shopping que tem aqueles estacionamentos todos, né, feitos de asfalto em volta, uma coisa comum a gente notar, que você entra, se você for para o shopping às 2 horas da tarde tiver sol, tá? Você entra no shopping, tá tudo climatizadinho, bonitinho lá dentro, né? Quando você sair por volta das 8 da noite, o que você vai sentir? Você dá a impressão que está saindo um bafo do asfalto, né? Aquela área está toda muito quente. Por quê? Quando chega a noite e não tem mais sol, o calor está se dispersando. Mas durante o dia ele forma um bolsão de calor imenso, tá? Normalmente porque o albedo é muito baixo. Vou pegar outra ideia. Lá na região da floresta amazônica. Floresta amazônica lá na zona equatorial, tá? Então você tem aqui a floresta amazônica. O que está ocorrendo? Tá? Vegetação, floresta, verde, verde. O albedo da floresta é de aproximadamente 55%. Né? Tem reflexão de luz. Por quê? As folhas verdes, elas refletem o sol de volta. Tá? Fazem fotossíntese, tem todo o processo. Então, a floresta, ela tem uma diferença. Se você pegar a parte superior, é muito quente.
mais embaixo das copas das árvores extremamente fechadas, o que vai acontecer? Vai ser bem mais frio, porque a luz solar não vai atingir a superfície, tá? Não vai atingir o solo. Então, vou ter uma característica diferente na floresta. As áreas, as copas das árvores e as áreas mais altas, muito quente. E a parte de baixo, muito úmida e um pouco mais frio. Tanto que em áreas onde eu tenho muita vegetação, qual é a característica da área? A temperatura da área na parte de baixo ser bem menor. Por isso que manter vegetação é importante, porque a vegetação ela reduz, né, a quantidade de calor absorvido pelo solo, pelas pedras, tal, gerando uma umidade maior na superfície e menos calor. Então, isso é importantíssimo. É aí que está a ideia. Por que se cria tanta briga nas cidades por não ter verde dentro da cidade? Por que hoje existem leis ambientais obrigando, inclusive, as cidades a terem áreas verdes, cada vez mais área verde? Porque se você constituir áreas verdes dentro das cidades, você diminui o calor da cidade, tá? Gera mais umidade dentro das cidades, tá? E cria situações para evitar a ilha de calor, tá? Pega São Paulo, gente. São Paulo é uma cidade maldita em relação a isso, tá? Se você pegar São Paulo no verão, você vai ver uma situação em São Paulo muito complicada em relação ao alvejante, inclusive. Vou fazer aqui para vocês entenderem. Imagine que nós estamos lá no centro de São Paulo. Prédio, 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 certo? Prédio, não tem concreto, tem asfalto, tem vidro, pouquíssimo verde, circulação de carro. Então, o calor aqui gerado pelos motores dos carros pelas luzes, pelo asfalto é imenso. Se eu tenho um monte de prédio, o ar vai ficar preso dentro dos prédios, vai circular pouco, certo? Tá? O sol, ao bater nisso aqui, vai criar um bolsão de calor sobre a cidade, fora a própria cidade que gera calor, por causa da eletricidade, dos motores dos carros, etc. Tem um bolsão de calor que a gente vai chamar isso aqui de ilha de calor, tá? E se eu mudasse essa característica, tá? Se eu plantasse árvores, tá? Fizesse jardins verdes em cima dos prédios, tá? Plantasse árvores nas bordas das ruas, fizesse praças em grande quantidade, diminuiria esse calor? Muito diminuiria gigantesco esse calor. Tanto que hoje, em algumas cidades do planeta, né, onde formam essas ilhas de calor, normalmente cidades longe do litoral. Santos, por exemplo, não tem ilha de calor, né? Mas São Paulo, Curitiba, Brasília, cidades longe do litoral ou longe do Rio, tem essas ilhas de calor se formando. O que a gente vê? Várias obras, né, principalmente cidades conscientes, tá, gente? Fazendo obras de melhoria e arborização justamente para melhorar as características, né, do tempo dessas áreas diminuindo, inclusive a temperatura e as árvores, a partir do processo de fotossíntese, absorvendo o máximo possível de gás carbônico. Então, a gente vê uma situação climática hoje no planeta muito complicada, justamente por isso, tá? Agora, então, latitude influencia no clima? Sim. Pressão atmosférica influencia no clima? Sim. Nós temos o albedo influenciando no clima? Sim. Localização da área influencia no clima? Sim. Tá? Então, os elementos de uma área influenciam diretamente nas características do clima. E aí vem nós, seres humanos. Tá? O que é mudança climática? Eu falei assim, olha, mas o clima não muda. Gente, o clima não muda mesmo. Não, o clima nunca muda. Mas nós podemos, né, a partir de erros que nós cometemos na natureza, criar
problemas para as características do clima. Vou pegar uma delas, né, para a gente conversar quase igual. Tá? Uma característica. Vocês já ouviram falar do aquecimento global? Fala de festa, às vezes. Né? O que é aquecimento global? O planeta está esquentando? Sim, o planeta está esquentando. Por quê? Porque nós, seres humanos, agimos de forma errônea no planeta, queimando combustível fóssil, queimando lenha, queimando carvão, queimando petróleo, criando sistemas energéticos poluindo. Tá? Quando esses bolsões de poluição atingem o planeta, o efeito estufa é um efeito natural que o planeta tem. Por quê? O planeta, ao receber sol, a atmosfera e a superfície seguram o calor. Se não fosse assim, nós seríamos Marte, seríamos a Lua. Se nós não tivéssemos a atmosfera envolvendo o planeta, tá? O Sol simplesmente bateria e não esquentaria nada, esquentaria a superfície. Por que a superfície da Lua é queimada? Porque o Sol, na realidade, ao bater, torra o solo. Não tem atmosfera para segurar a luz solar, a radiação solar. Em compensação, nós aumentamos, né, a quantidade de calor sobre o planeta. E o efeito estufa aumenta. Se eu aumento o efeito estufa, eu aumento a temperatura em áreas. Vamos pegar o nosso caso aqui. Em média, o nosso verão, em média, é de 21 graus centígrados. Tá? Então, se nós pegarmos todas as temperaturas do nosso verão, todos os dias, e dividirmos a temperatura pelo número de dias solares e dividirmos, nós vamos encontrar mais ou menos 21 graus. Essa é a característica básica do nosso clima tropical de altitude. A base. Só que qual é a ideia? Com o aquecimento global, a tendência é essa temperatura subir para uma média de 23 graus centígrados. Aí você vai dizer, e daí? Tá? E daí nada. Isso pode transformar algumas coisas. Por exemplo, mudar a direção dos ventos, mudar as características das chuvas, causar problemas na vegetação, mudar o ritmo de crescimento das plantas, fazer com que não chova, portanto, os nossos rios não vão ser preenchidos de água, como está acontecendo agora. Vocês são suficientemente crescidos para entender. Quem lembra das secas de 2013, 14 e 15? Lembra daquele período de seca? A gente teve quase racionar a água na nossa região. Aqui a gente ainda não é de São Paulo e Bragança. Mas em Tu, gente, o povo não tinha água, não nem para fazer comida. Tá? Os reservatórios de água da região central de São Paulo praticamente sumiram. Tá? Por quê? Por causa desse aquecimento global, a quantidade de chuvas, né, que a gente tinha que receber, nós não recebemos por causa do efeito de um fenômeno que a gente vai falar na próxima aula, que é o fenômeno Laninha, que simplesmente, por causa do maior aquecimento da atmosfera, não deixa chover na nossa região. Olha para vocês verem, nós temos um problema de crise hídrica atual. Só que não é por causa nem de Laninha, nem de El Niño. É uma derivação climática que está acontecendo e está chovendo bem menos, choveu bem menos de dezembro até agora, né? Dezembro do ano passado até agora, o que está gerando essa crise que nós temos. Problema, quem causou, né, essa derivação climática que a gente está sofrendo agora? Justamente esse aquecimento global. Tá? Cuidado com essas ideias, isso aqui é um apanhado geral, não é possível. Na semana que vem, traga uma apostila 2, por favor, que eu quero continuar aí a hipótese slides, bonitinho e tal. Isso aqui é a introdução dos estudos sobre características e situações climáticas do planeta. Tá bom? Certo? Desculpem pelo mau jeito aí, de não funcionar as coisas aqui. Pessoal de casa também desculpe, mas as explicações que eu ia dar pelos slides eu consegui fazer aqui. Não do jeito que eu gosto, mas consegui fazer. Tá bom? Certo? Boa noite, gente. Obrigado pela presença.